na vida real. Então, ele fala que como se uma inteligência superior utilizasse ele como canal para registrar o que acontece em outras realidades e trazer isso para nós. E, gente, é a exata mesma analogia do que aconteceu com Jesus quando ele saiu do corpo e depois quando ele voltou, no fato lá da ressurreição. Eu não contei para vocês, logo no começo aqui dessa live, que Jesus falava para os gnósticos que, ao sair, né, ao ir para o além, ele viu essas entidades, ele viu o demiurgo, ele viu que esses seres eram responsáveis pela matrix artificial e ele voltou em ressurreição para revelar para João que essa merda toda existe? Pois é. E tudo isso, gente, que eu tô contando para vocês do Philip, parece assim uma coisa muito insana, né? Principalmente para os amigos ali, para os familiares, para os editores, ele também foi chamado de louco, de esquizofrênico, de místico perturbado, mas ele estava convencido de que ele tinha vivido tudo isso, convencido o suficiente para, em 1977, subir num palco na França, em Metz, durante uma conferência literária e afirmar diante de um público estarrecido que suas obras não eram ficções, mas sim lembranças reais. E a reação ali do público foi imediata, né? As pessoas começaram a rir, começaram a fazer chacota, começaram a ser incrédulas, mas ele não parou de falar não, tá? Ele diz que nós vivemos em uma simulação manipulada por entidades invisíveis e que todos os nossos pensamentos, experiências estão sendo moldados por forças externas, que é aquilo que eu comentei com você sobre o despertar, né? Segundo ele, a vida humana é uma espécie de um teatro cósmico e nós, que somos meros fantoches, estamos dentro de um programa que não compreendemos. E logo após essas declarações, aconteceu algo ainda mais estranho, porque assim, até então, Felipe pode ser só um cara muito esperto, um gênio da literatura, mas um cara meio doidinho, meio fora da casinha, né? Meio assim, ai, tadinho, é o jeitinho dele. Poderia ser. Se não fosse o fato do que eu vou contar para vocês a partir de agora. Por quê? Porque logo depois de ele ter subido no palco, lá na França, falado todas essas coisas que ele falou abertamente, o FBI e a CIA passaram a meio que vigiar ele e a monitorar ele e a fazer um relatório de toda e qualquer atividade dele. Então, existem muitos relatórios de vigilância, alguns classificados, outros desclassificados, relatórios de vigilância a um escritor, a um escritor. Não, gente, isso é inacreditável, mas é real. Existem relatórios de vigilância por parte do FBI e da CIA a um escritor de ficção científica. E houve boatos na época, inclusive, que os manuscritos dele, esses que ele escrevia, e muitos outros foram confiscados e que ele começou a receber ali chamadas anônimas e também começou a se sentir vigiado. Ao primeiro momento a gente pensa assim, nossa, tadinho, ele era só um esquizofrênico, né? Mas o que eu li sobre isso é que não era só isso não, tá? Porque não era só ele que se sentia assim, era a família inteira dele, tá? Então a esposa, os filhos, os pais, os tios, a família inteira dele tinha a mesma percepção. Ah, todo mundo tem esquizofrenia, então não acho provável, tá? Porque existe ali, né, em cada 100 pessoas, pouquíssimas pessoas são diagnosticadas com um transtorno de esquizofrenia e eu não acredito que seja o caso da família inteira ser esquizofrênica. O que eu acho é que realmente ele começou a ser investigado. E aí, uma pergunta incômoda surgiu dessa história toda, né? Porque por que as agências de inteligência estariam interessadas em delírios? São delírios, gente, de um escritor de ficção científica, né? O que tinha ali nessa exegese de Philip K. Dick que estava chamando tanta atenção assim do FBI e da CIA? E ainda numa época onde a CIA estava conduzindo lá os experimentos com MK Ultra, né? A gente não pode esquecer também dos experimentos que aconteceram por parte da projeção astral também, né? Todos os Ai, gente, o Project Stargate mesmo, né? Que estudava as experiências fora do corpo, as saídas do corpo, todos os documentos que existem sobre isso coincidem com a época que ele começou a ser
investigado, né? Então, existem algumas teorias, né? E a teoria mais aceita ali, dentre os estudiosos do ocultismo e da simulação, é que o Philip, mesmo sem saber, ele acabou acessando informações que são sensíveis demais. E ao tocar nessa camada da realidade, camada essa que deveria ser oculta, né? As suas ideias se tornariam então perigosas. Porque uma coisa, gente, é ele pegar e escrever um monte de livro com capas desenhadas, uma coisa bem fantástica, e falar assim: olha, tudo que eu faço é ficção científica, não tem absolutamente nenhuma conexão com a realidade, vocês não se assustem. Outra coisa bem diferente é ele ir a público para falar que tudo que ele escreve é verdade e chamou muito a atenção das autoridades, né? Então, o que se foi levantado ali na época é que de fato ele tinha acessado coisas ali que não poderiam ser acessadas, né? E não apenas como narrativa, mas sim como ameaça estrutural mesmo, né? Porque se alguém comprovasse que nós estamos vivendo em uma simulação, isso comprometeria a simulação inteira. Então não seria a própria elite do planeta, ou a CIA ou o FBI, que entrariam em colapso. Seria o próprio sistema que entraria em colapso. A simulação colapsaria, né? E anos depois, um físico chamado Melvin Vopson publicou um estudo no AIP Advances, inclusive vocês podem até pesquisar aí, para quem tiver interesse, porque assim, eu não trago essas coisas muito avançadas aqui para dentro, porque às vezes eu até percebo que o número de pessoas que estão na live acaba diminuindo e tal, porque as pessoas não se interessam. Mas eu fiz só um resumo para vocês entenderem, porque esse estudo do Melvin é interessantíssimo. Esse estudo, gente, sugere que a gravidade não é uma força física convencional, mas sim um algoritmo de computação, um algoritmo de otimização computacional. Então, em outras palavras, de acordo com esse estudo, e aí eu já estou saindo do campo da gnose, já saí há muito tempo, eu já saí do campo da ficção científica, eu já saí do Philip, das histórias dele, e agora eu estou entrando em pesquisas reais feitas por físicos reais do planeta Terra real, tá? Agora eu trouxe vocês para a Terra. Eu tirei vocês lá do céu, joguei vocês no inferno, que é a história do Philip, e agora eu trouxe vocês para a Terra de novo. Nesse estudo, ele fala que o universo é feito de informação e não de matéria, que é algo que já contrapõe muitas das questões atuais sobre a física, né? E que dentro dessa nova composição de informação, a gravidade seria uma maneira de manter essa informação organizada. E o Vopson, ele até cita nos artigos dele o Philip, não porque ele era fã, mas porque ele fala que o Philip fala nos livros dele é real. Ele fala que, óbvio, gente, é uma pesquisa de um físico, tá? Validada com equações, que existe ali muita verdade por trás das palavras de Philip, né? Ele fala que o universo é uma simulação sustentada por uma estrutura matemática invisível. Então, o que o Philip Dick acessou de uma maneira